Os primeiros mestres maçons. Por Hercules Polidori. Sabe-se que na maçonaria antiga até 1725 existiam apenas 2 graus, o de aprendiz e o de companheiro. O grau de aprendiz praticamente nasceu com a maçonaria. Os jovens que trabalhavam na arte de construir eram aprendizes de pedreiros, canteiros, pintores funileiros. Inicialmente aprendiz era também uma função e não grau, mas com o desenvolver da maçonaria operativa foi o primeiro grau a aparecer. Existia a figura do mestre de obras que também não era grau e sim função, que era o chefe que ensinava os aprendizes e coordenava os trabalhos da construção. Em 1717, quando foi fundada a primeira obediência maçônica, ou até antes desta época, já se previa o aparecimento de mais um grau. As lojas já estavam repletas de maçons aceitos, que começaram a ser recebidos desde há muito tempo. O primeiro a ser recebido no dia 8 de junho de 1600 na maçonaria operativa, que não era ligado às construções e sim um abastado fazendeiro, foi um irmão de nome John Boswell, na loja Capela de Santa Maria, St. Mary Chapel, de Edimburgo, Escócia, portanto, 117 anos antes da fundação da Grande Loja de Londres. A maçonaria operativa estava decadente. Estava se renovando. O grau de aprendiz, uma vez criado como grau, tinha uma situação estranha. Havia os aprendizes juniores, novos aprendizes, que tomavam assento ao norte, onde simbolicamente não havia luz. Suas funções eram justamente proteger a loja dos covas e bisbilhoteiros, e os aprendizes seniores, aprendizes mais velhos na ordem, tomavam assento no sul, e suas funções eram atender, recepcionar e dar boas-vindas aos estrangeiros. Havia no mesmo grau uma discriminação de trabalho. Havia 2 classes de aprendizes, os velhos e os novos, cada qual com funções diferentes. Pelo menos estas informações constam da Maçonaria Dissecada, Masonry Dissected, de Samuel Pritchard, publicado no jornal londrino The Daily Journal nos dias 02, 21 e 23 e 31 de outubro de 1730, causando estas informações um verdadeiro escândalo, porque foram publicados para profanos os chamados segredos da maçonaria. E Pritchard publicou o ritual praticado antes de 1717, mas com os acréscimos até 1730. Os catecismos, futuros rituais, nas sessões não eram lidos e sim decorados. Pritchard passou tudo no papel e publicou no jornal. Considerado traidor na época. O grau de companheiro já tinha sido criado anteriormente. Fala-se dele desde 1598, mas com certeza com prova documental foi criado em 1670. O manuscrito de Sloane, 1640-1700, tem em seu conteúdo uma forma de juramento que sugere a existência de 2 graus esotéricos, que seriam o de aprendiz e companheiro. Em 1724 fundou-se em Londres, uma sociedade formada por mestres de obras e músicos que se reunia na taverna Cabeça da Rainha. O número de homens que fundaram esta sociedade era pequeno, mas tratava-se de pessoas muito cultas e interessadas em música e arquitetura. Foi denominada de Pilo Musica et Architecturae Societas Apolline. Seus fundadores eram maçons pertencentes a uma loja, a qual tinha como venerável o Duque de Richmond, que foi em seguida eleito grão-mestre da Grande Loja de Londres. Uma das condições para pertencer a esta sociedade era justamente que todos os associados fossem maçons. Esta sociedade, durante seus trabalhos culturais, se transformava em seção de uma sociedade profana e não uma loja. Foi enviada uma carta à Grande Loja de Londres com uma relação de 7 irmãos principais fundadores e oficiais das Societas Apolline. Parece que a Grande Loja ignorou a comunicação, mas a sociedade recebeu visita do segundo grande vigilante da Grande Loja de Londres em 2 de setembro de 1725 e do primeiro grande vigilante em 23 de dezembro de 1725. E ao que se sabe, os 2 foram elevados ao grau de mestre maçom no mesmo ano que a sociedade encerrou suas atividades no início de 1726. Assim, de maneira estranha, porém relatada através das atas existentes, é comprovado o aparecimento dos 2 primeiros mestres do mundo.
Mas de qualquer forma, esta é a prova primária do aparecimento dos primeiros mestres maçons do mundo. Não se sabe qual foi o critério usado para esses dois irmãos se tornarem mestres. Há autores que afirmam ter tido o terceiro grau origem na França, mas não comprovam tal afirmação através de documentos. A lenda de Irã não existia. O primeiro ensaio sobre esta lenda aparece no manuscrito de Graham, em 1726, como uma lenda noaquita em que se menciona a procura do corpo de Noé, pelos seus 3 filhos Sem, Cã e Jafete, para descobrirem a palavra secreta da aliança de Noé com Deus. Quando Pritchard, em 1730, publicou os propalados segredos da maçonaria, já havia uma versão semelhante, com muita analogia, da versão que conhecemos hoje no terceiro grau. Apenas 5 anos após. O grau 3 foi finalmente incorporado ao ritual em 1738. Surge uma dúvida: o conde de Richmond era grão-mestre, mas era companheiro. E até 1738 os grão-mestres ainda eram companheiros oficialmente. Então como ele pôde elevar os 2 companheiros ao grau de mestre? Possivelmente isto foi feito de forma irregular, mas de qualquer forma está registrado, sendo uma prova primária indiscutível. Ela é documental. Se já havia outros mestres, esses não foram registrados em documentos hábeis. Mas presume-se que a partir de 1725 começaram a usar o grau de mestre de fato, mas não de direito. A partir de 1738 o grau de mestre foi oficializado. Possivelmente todos os fundadores da sociedade se fizeram mestres desde 1725 e a Grande Loja de Londres regular assumiu aos poucos esta situação criada, incluindo o seu uso nos rituais oficiais. Afinal de contas naquela época já era necessário que fosse criado o terceiro grau.